doente como ele ficava, nunca mais ele ficou. Graças a Deus e à farmácia natural, né? Eu não gasto nada, meu bem. Nem paro para comprar remédio. Começa a tossir, mas logo já sara. Febre, é uma noite de febre e não tem mais. As coisas mudaram bastante. Eu nunca mais comprei nada, nenhum remédio. Na primeira semana eu já consegui tirar a bombinha. Sou muito fã de vocês, porque funciona muito, funciona rápido. Foi Deus que colocou você ali. E em menos de uma semana, eu tirei a bombinha, ele usava Plenil e o Aeroline, e meu filho não tomava um remédio nem pra dor. R$500 por mês, mais ou menos. Agora não tem mais, Bia, graças a Deus. Todas as informações que tinham naqueles gripes e resfriados eu fiz. Aí ela teve uma febre, 4 horas da manhã. No dia seguinte era como se ela nem tivesse ficado doente. A pediatra falando isso pra mim, ela falou assim, eu acredito que você vai conseguir reverter esse quadro alérgico que ele tem. Eu nunca mais comprei remédio. Nem a bombinha ele usa mais. Ele usava diariamente. Olá, sejam bem-vindas à nossa aula número 104 aqui do Beabá da Mama. Beabá da Mama, que são as nossas aulas semanais aqui no YouTube, que tem como objetivo te ajudar a dar os primeiros passos para blindar a imunidade do seu filho. E que raio de imunidade blindada é essa que eu tanto falo aqui? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Carneiro. Eu ajudo mães a blindar a imunidade dos seus filhos. E quando a gente blinda a imunidade de uma criança, a gente tem uma criança que adoece pouco e que quando adoece se recupera muito mais rápido, sem nem precisar dos remédios da farmácia. Então, se você está cansada de ver o seu filho doente o tempo todo, cola em mim, vem para as aulas de terça-feira aqui no YouTube que você vai aprender os primeiros passos para mudar esse jogo de forma definitiva, tá bom? Infância não deve ser sinônimo de doença, de catarro, de meleca, de TDAH, como é o tema de hoje da nossa aula. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Recentemente, nos últimos anos, o número de diagnóstico de TDAH cresceu muito e hoje, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre que recursos que a gente pode ter na nossa casa, remédios caseiros, naturais, para apoiar uma criança que foi diagnosticada com essa doença. E também vou mostrar para vocês aí elementos, como é que é feito o diagnóstico, quais são os sinais e sintomas do TDAH, para vocês terem mais elementos e informações na hora de conversar com um profissional de saúde que cuida do seu filho, tá bom? Informações importantes, essa aula ao vivo, gratuita, fica disponível por 48 horas, então se você não conseguir assistir ela até o final, você tem até quinta-feira para assistir, não demora, não marca bobeira, porque depois ela sai do ar e passa a ser um material exclusivo do Farmácia Natural para as alunas que estão no Farmácia Natural. É importante que vocês estejam cadastradas também na lista do Beabá da Mama para receber os avisos. Todas as informações que eu compartilho aqui com vocês têm como base o Ayurveda, que é o sistema de saúde tradicional da Índia, reconhecido, chancelado e aprovado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, para prevenir e tratar doenças da infância. Aqui no Brasil, o Ayurveda faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde. Olha que legal! E também sempre gosto de avisar para vocês que todos os cuidados e informações que eu compartilho aqui são para você adotar depois de conversar com o seu pediatra, tá bom? E voltando à história da imunidade blindada, gente, muitas mães ainda duvidam que isso seja possível, né? Claro, justo. Ainda mais se você é uma mãe que está vendo seu filho, sua filha doente aí o tempo todo, né? Como é que vai blindar a imunidade dessa criança? Então, ao longo do tempo, muitas mães começaram a me questionar: Bia, mas será que isso é verdade? Como é que é isso? Que história é essa de imunidade blindada? Então, no início, eu só tinha uma evidência de que isso era possível, que era eu mesma, a minha história com meu filho. Meu filho tem 9 anos e meio, se chama Vicente, se você ainda não conhece ele. E há mais de 9 anos que Vicente não usa remédios da farmácia. Então, desde que ele saiu da maternidade, Vicente nunca mais precisou tomar antibiótico, antialérgico, antitérmico, anti-inflamatório, descongestionante, todos esses remédios que vocês conhecem. E depois de um tempo eu fui me apaixonando cada vez mais por esse universo, dos cuidados naturais, do Ayurveda, e atendendo aos pedidos de mães eu comecei a ensinar outras mães a também blindarem a imunidade de seus filhos.
No início desse ano, de 2024, em março, eu comecei a entrevistar as mães que já conseguiram, né? Algumas das mães que já conseguiram blindar a imunidade dos seus filhos no ano passado. E no início desse ano eu comecei a reunir essas entrevistas em um lugar, que é no YouTube, aqui no YouTube. Então tem uma playlist que se chama Imunidade Blindada e também num site que se chama biacarneiro.com.br/resultados. Então lá nesse site e aqui no YouTube, nessa playlist, você encontra na íntegra todas essas entrevistas que eu fiz com essas mães. Já são cerca de 40 entrevistas, se não me falha a memória, cada uma com mais ou menos 1 hora, onde você vai ter a oportunidade de conhecer a história delas, de descobrir para que situações elas conseguiram blindar a imunidade dos seus filhos e filhas, quais foram os desafios que elas passaram, quais foram as conquistas, como que elas atravessaram os desafios. Então é bem interessante, fica o dever de casa para vocês, depois dessa aula aqui, maratonar lá no site de resultados ou aqui mesmo no YouTube, nessa playlist. No início dessa aula vocês viram aí um vídeo, né, com várias mães falando. Então são trechos dessas entrevistas maiores que você pode consultar nesses locais que eu falei, que está aparecendo aí na tela, né? Isso. Tanto a playlist quanto o site de resultado, tá bom? E aí, gente, isso é alimento para aquele São Tomé, porque todo ser humano tem um São Tomé dentro de si, né? Aquele que só acredita vendo. Então, essas entrevistas são um alimento para o seu São Tomé, tá? Bom, então na aula de hoje, vamos ver aqui. Lembrando, gente, essa aula, assim como a anterior, tá gravada. Ela tá sendo. Vocês estão vendo uma transmissão gravada. Eu gravei esta aula, estou gravando agora. É muito esquisito isso, né? Falar no presente como se eu estivesse falando no futuro. Viagem no tempo. Viagem no tempo. Porque a gente vai viajar para Ilha Grande, né, aqui no Rio de Janeiro. É um local onde a internet às vezes oscila bastante. Então, para garantir vocês não ficarem na mão, eu gravei a aula. Mas eu tô no chat, eu e Ricardo, aí tirando dúvidas. Então, a gente vai colocar enquetes, tá? Vou falar pro Ricardo, então, aí ao vivo, na hora, botar uma enquete de quem tá aqui comigo, quem já tem filho aí com diagnóstico de TDAH, para eu saber. E ao longo aqui da aula a gente vai conversando, trocando uma ideia com vocês através do chat, tá bom? Então vamos ver o que a gente vai cobrir na aula de hoje. A gente vai entender o que é o TDAH, muito importante. Quais são os sinais e sintomas de acordo com a medicina moderna, de acordo com a Ayurveda. Diagnóstico do TDAH, fundamental a gente entender como é que é feito esse diagnóstico. Também vou trazer essa reflexão pra gente, né? Será que a criança tem TDAH ou é um comportamento típico da infância? Então a gente vai refletir sobre isso aqui juntas. Quando ver o médico, principais causas, patogênese, ou seja, como que a doença se desenvolve no corpo da criança, prognóstico, será que é uma doença curável ou incurável, cuidados do farmácia natural e as referências para vocês saberem de onde eu tirei todas essas informações. Se vocês quiserem depois consultar essas fontes, vocês têm. Bom, então vamos começar com o nosso querido Mitos e Verdades, né? Clássico das nossas aulas aqui de terça-feira. Então, primeira frase aí que eu trouxe para vocês. É cada vez maior a quantidade de crianças diagnosticadas com doenças mentais e comportamentais. E o TDAH é uma delas? O que vocês acham? Mito ou verdade? Essa aí é fácil, hein, gente? O que vocês acham? Escreva aí no chat, por favor, se você acha que é mito ou verdade, sem medo de errar, tá? Estamos todas juntas aqui para aprender. Vamos ver aí, Ricardo. Bota aí a resposta. Verdade, né? Então, como eu falei no início, infelizmente, a quantidade de diagnóstico de crianças diagnosticadas com doenças mentais e comportamentais é cada vez maior. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma dessas doenças, não é a única, mas é uma delas. Pode passar. Próximo. TDAH é uma condição que se manifesta tarde no desenvolvimento da criança, em geral, depois da criança ingressar na escola. O que vocês acham? Mito ou verdade? Coloque aí no chat, gente. Vamos ver a resposta, Ricardo. É mito, tá? Então, o TDAH, ele é considerado pela medicina moderna, né, um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, isso quer dizer que ele se manifesta cedo no desenvolvimento da criança, em geral, antes mesmo da criança ingressar na escola. É caracterizado, engraçado, a tela tá a letrinha, né? Será que fui eu que papei mosca? Ou é por causa do Canva mesmo? Tá vendo? O déficit tá cortado. Não, vou ajeitar aqui.
O TDAH é caracterizado por déficit no desenvolvimento e um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, de acordo com a ciência moderna. O que vocês acham? Mito ou verdade? Tarararam. O que é? Ô, Ricardo, mostra aí pra gente. Verdade, né? Então, ele afeta as habilidades sociais, cognitivas e comportamentais da criança, tá? Então, as habilidades sociais são as habilidades dela interagir com as outras pessoas, outras crianças, outros adultos, outros seres humanos, né? Habilidades cognitivas, capacidade da criança captar o que está acontecendo, processar e interagir com o meio, e comportamentais, os próprios comportamentos da criança. O TDAH afeta... Continua cortado, mano. Não sei o que é. Não sei se fui eu. Poxa. O TDAH afeta as habilidades sociais, cognitivas e comportamentais, acabei de falar, impactando a vida pessoal, social e acadêmica de crianças e adolescentes. Essa tá fácil, hein, gente? Vamos lá. Verdade, tá? E impacta não só a vida da criança e do adolescente, mas também de toda a família, né? Então, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, o TDAH ele ocorre na maioria das populações e em cerca de 5% das crianças e um pouco mais de 2% dos adultos. E os meninos têm 2 vezes mais probabilidade de serem afetados do que as meninas, de acordo com essa organização. Os transtornos, os tratamentos farmacológicos mais utilizados para o TDAH são livres de efeitos colaterais? O que vocês acham? Mito ou verdade? Essa aí também é fácil. É um mito, né? Só queria ver... Deixa eu ver o que eu botei aqui. Então, eu queria falar com vocês só uma coisa, gente. Quando eu fui estudar, né, sobre TDAH e os recursos que a medicina moderna tem para oferecer para as crianças, eu descobri que os medicamentos que eles chamam de psicoestimulantes, como aqui no Brasil esses medicamentos são vendidos pelo nome comercial de Ritalina, tá? E outros medicamentos semelhantes a esses são os mais utilizados, né, os tratamentos farmacológicos mais utilizados no tratamento do TDAH em crianças. E aí, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos? Então, também pesquisei sobre isso e descobri que os efeitos colaterais de medicamentos psicoestimulantes podem incluir distúrbios do sono, então a criança pode passar a ter dificuldade para dormir, insônia, né? Perda de apetite, dor de cabeça, dor de estômago, frequência cardíaca e pressão arterial elevadas, depressão, tristeza ou ansiedade. Então eu fico pensando assim, bom, eles dão um medicamento para tratar, né, desatenção, hiperatividade e gera o remédio, o próprio medicamento, ele acaba, um dos efeitos colaterais possíveis é ele gerar ansiedade. Então, em tese, essa criança ficaria mais ativa, né? Imagino eu, porque eu quando fico ansiosa eu fico mais agitada, né, Ricardo? Então, eu não consigo entender esse troço não, mas é isso que o fabricante diz no medicamento, então a gente tem que ficar muito alerta, tá? E aí, vamos arremetar aqui nossos mitos e verdades, fechando esse ponto, entendendo bem entendido o que é o TDAH de acordo com a medicina moderna e de acordo com a perspectiva do Ayurveda, tá? Então, de acordo com a ciência moderna, isso é uma definição que está lá no material da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Então, é um padrão. O que caracteriza o TDAH, de acordo com a psiquiatria moderna, é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade com impulsividade que afeta as habilidades sociais, cognitivas e comportamentais da criança. De acordo com o Ayurveda a gente não tem, né, como eu falei para vocês, é um sistema milenar de saúde, então ele foi escrito há milhares de anos atrás, então naquela época você não tinha uma doença que se chamava transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, é uma nomenclatura moderna, né? Então, apesar de a gente não ter esse nome dessa doença lá nos textos do Ayurveda, várias pesquisas têm sido feitas recentemente por médicos profissionais de Ayurveda, né, para investigar como que os cuidados do Ayurveda podem ajudar crianças que foram diagnosticadas com TDAH. Então, apesar da gente não ter no Ayurveda uma referência direta ao TDAH,
Mas a gente pode considerar os sinais e sintomas dessa doença que uma criança com TDAH manifesta e a gente consegue correlacionar o TDAH com um MADA, que é um nome em sânscrito para um conjunto de doenças que são, na verdade, doenças psiquiátricas e comportamentais, tá? Então, o paralelo que eu vou trazer aqui para vocês é em relação a essa doença que se chama MADA e que está muito bem descrita lá nos textos clássicos do Ayurveda. Pode passar, eu acho que eu vou... Então deixa eu falar só um pouquinho sobre isso. Então, de acordo com o Ayurveda, né, as doenças psiquiátricas e comportamentais, elas têm sempre o envolvimento dos 3 doshas, mas uma ênfase especial ao Vata, né, que é o dosha que traz movimento pra gente. E também tem envolvimento dos 2 doshas da mente, Rajas e Tamas, que vão afetar esses doshas, tanto do corpo quanto da mente, quando em desequilíbrio passam a afetar os canais por onde a mente circula. Então, os cuidados que o Ayurveda tem para oferecer no tratamento, né, dessas doenças mentais e comportamentais, eles estão descritos nos textos clássicos do Ayurveda, como Charaka Samhita, Sushruta, Ashtanga Hridaya, tá? O Kashyapa Samhita também, e eles incluem essas terapias e cuidados que têm como objetivo o quê? Melhorar as funções cerebrais, as funções mentais, ervas e remédios naturais que melhoram a concentração, acalmam a mente e que podem ser muito eficazes no tratamento, no apoio ao tratamento do TDAH, como indicam pesquisas recentes, tá? E o melhor, são livres de efeitos colaterais. Então, de acordo com o manual, a Associação Americana de Psiquiatria, ela tem um documento que se chama Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O link para você acessar esse documento vai estar lá no PDF, então esqueci de falar isso, né, no início da aula. Toda a aula que eu dou aqui no Beabá da Mama tem também um material de apoio, um PDF da aula, que é ainda mais completo do que a aula que eu dou aqui, porque aqui a gente tem um tempo mais limitado. Lá, então, eu desenvolvo mais alguns pontos que eu acho importante desenvolver com vocês. Esse material de apoio fica disponível no Hotmart para as alunas do Farmácia Natural. Então, se você é aluna do Farmácia Natural, após essa aula, basta você entrar lá no Hotmart, no módulo 8, aula 104, que você já vai acessar o PDF. Então, como eu estava falando, no PDF você vai ter acesso ao link desse manual. Então, depois, se você quiser consultar, o próprio manual ele está em português, traduzido para o português. É bem interessante, especialmente se você tem um filho diagnosticado com TDAH. Então, de acordo com esse manual, né, da Associação Americana de Psiquiatria, o TDAH é definido, como eu falei, por um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Então, isso quer dizer o seguinte, ele pode ser dividido, os sintomas do TDAH podem ser divididos em 2 subtipos, em 2 subgrupos. Desatenção ou um comportamento hiperativo e impulsivo, que é o que a gente vai conhecer agora os sintomas, o conjunto de sintomas de cada um deles, tá? Pode passar, cara. Então, no conjunto de sintomas que está no grupo da desatenção, o que eles botam lá? Quando a criança não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido, ter dificuldade em manter o foco nas tarefas ou nas brincadeiras, parecer não ouvir, mesmo quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Então, ó, vão sentindo aí o drama. Próximo. Ter dificuldade em seguir instruções até o fim e não conseguir terminar trabalhos escolares ou tarefas domésticas. Ter dificuldade em organizar tarefas e atividades. Evitar ou não gostar de tarefas que exigem um esforço mental prolongado, como lição de casa. Ainda não acabou, calma aí, ó. O último grupo aqui de sintomas, sinais e sintomas da desatenção. Perder com frequência itens necessários para tarefas ou atividades, como materiais escolares, distrair-se facilmente por estímulos externos e esquecer de fazer atividades cotidianas. Então, já deu para sentir, espero que vocês já tenham sentido o quão difícil né, a gente olhar para isso como possíveis sinais de um transtorno psiquiátrico e comportamental numa criança, porque você vai lendo esses sinais e sintomas descritos e, gente, né, toda criança tem um pouquinho de cada um desses sinais e sintomas, né? Vamos combinar. Então, já deu para ver que é desafiador isso aqui, essa história, né? Tem uma aí, deixa eu ver, volta, acho que é no final a última. Distrair-se facilmente por estímulos externos. Que criança ou bebê não faz isso, gente? Perder itens necessários. Vicente esquece direto coisa na escola, né? Tá? Então vamos lá, próximo.
Hiperatividade e impulsividade. Então agora eu vou mostrar para vocês o segundo conjunto de sinais e sintomas que entram nesse grupo aí da hiperatividade e impulsividade, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, tá? Mexer ou batucar as mãos ou os pés, ou se contorcer enquanto está sentada, ter dificuldades em permanecer sentada na sala de aula ou em outras situações, estar em constante movimento, correndo ou subindo nas coisas. Pode passar, Ricardo. Quem aí não tem filho que faz isso, gente? O meu faz. Correr ou escalar em situações que não são apropriadas, ter dificuldade para brincar ou se envolver em atividades de lazer mais calmas, falar muito, deixar escapar respostas antes que a pergunta tenha sido concluída. Pode passar. Ter dificuldade em esperar pela sua vez. Nossa, essa o Vicente é mestre. Né? Ele fica pulando na gente assim, deixa eu falar, deixa eu falar. Interromper ou interferir nas conversas, jogos ou atividades de outras pessoas. Então, esses são os conjuntos de sinais e sintomas descritos para cada um desses subtipos, né? E, de acordo, de novo, com esse manual, esses sinais e sintomas, eles podem se manifestar de 3 formas. Então, podem ser a criança, né, com TDAH, ela pode ser enquadrada como predominantemente desatenta, ou seja, quando os sintomas que prevalecem são do grupo da desatenção, ou ela pode ser diagnosticada como um TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo, né? E é quando isso acontece, quando os sinais e sintomas que prevalecem estão no grupo da hiperatividade e impulsividade, ou pode ser combinado, então ela pode ter meio a meio ali sintomas, tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade, tá? Tá, falei já aquilo ali que eu queria falar dos meninos, que tem mais chances de serem diagnosticados que as meninas. E, gente, de acordo com a Ayurveda, quais são os sinais? Lembra que eu falei que a gente pode correlacionar o TDAH com o MADA, que é o conjunto de doenças psiquiátricas e comportamentais descritos no Ayurveda. Então, de acordo com os textos do Ayurveda, os sintomas gerais das doenças psiquiátricas e comportamentais incluem compreensão inadequada, então a criança, a pessoa não consegue compreender o que está acontecendo ao redor dela, né? A gente pode chamar isso de uma certa confusão intelectual. Ela tem instabilidade mental, né? Então é muito instável emocionalmente, impaciência, instabilidade dos olhos, então aquela criança ou pessoa que não consegue olhar fixo, né? Os olhos estão sempre aqui e ali. Sensação de medo, falta de coragem, fala irrelevante, sensação de vazio na região do coração, agitação mental, então a criança não tem paz mental, né? Ela está sempre muito agitada, perda de memória e do intelecto. Então o que é a perda do intelecto? É a perda da capacidade de distinguir o que é bom e o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal, tá? Isso já é bem imaturo na criança, isso ainda é muito imaturo na criança, né? Isso aqui a gente consegue perceber mais pra frente, em crianças maiores, em bebês, em crianças pequenas, por isso que a natureza dá o pai e a mãe para a criança, para a mãe e o pai usar o intelecto e fazer as escolhas pela criança, porque ela ainda está numa fase de desenvolvimento de todas essas funções mentais. E a mente oscila aqui e ali, né? Então aquela mente oscilante, né? Que está sempre pulando. Pode passar, amor, por favor. Então vamos entrar, conhecendo os sinais e sintomas do TDAH, tanto por uma perspectiva da ciência moderna quanto por uma perspectiva do Ayurveda, vamos entender agora como é que é feito esse diagnóstico. Isso é muito, muito importante, tanto para mães que já têm crianças diagnosticadas, quanto para todas as outras mães, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então, o diagnóstico do TDAH, ele é difícil de fazer, porque ele depende da opinião de um observador. Como eu falei, vocês viram aí, sinais e sintomas de acordo com a ciência moderna. Já deu para sentir o quão difícil é você avaliar uma criança e determinar se o que ela tem é um comportamento normal para a faixa etária dela, para a idade dela, pelo fato dela ser criança. Crianças são, por natureza, enérgicas, né? Agitadas, entre muitas aspas, mas elas têm muita energia, elas estão sempre pulando de um lado para o outro, correndo, brincando. Então, para a visão de um adulto, e dependendo de que adulto é esse, né? Essa criança pode estar over, pode estar demais. Mas será que está demais mesmo, né? Então o problema é do objeto ou do observador, né?
Então, é bem difícil fazer esse diagnóstico, tá? Isso está escrito no próprio manual lá da Associação Americana de Psiquiatria. E ele se baseia no número, na frequência e na gravidade dos sinais e sintomas apresentados pela criança. Então, o diagnóstico ele é feito com questionários, né, sobre os diferentes aspectos do comportamento infantil e desenvolvimento, tá? E é feito por médicos e psicólogos, tá? Que vão juntos estabelecer aí o diagnóstico. Não existe um exame de laboratório que você faça para detectar se a criança tem ou não TDAH. Outra informação importante que eu acho, né, para a criança ser diagnosticada, que eu considero importante, para a criança ser diagnosticada com TDAH, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ela deve apresentar 6 ou mais desses sintomas que eu relatei para vocês, tá? Então não basta 1, 2, 3, não, ela tem que ter 6 ou mais. Além disso, esses sinais e sintomas devem estar presentes antes da criança ter completado 12 anos de idade, isso é uma outra informação importante. Eles devem ocorrer em pelo menos 2 ambientes, então não basta que esses sinais e sintomas estejam presentes só em casa ou só na escola, não, né? Eles têm que estar presentes em casa e na escola, ou em casa e em outro ambiente que seja, tá? Que não a escola. Mas é importante que esteja presente em 2 ou mais ambientes. Por quê? Porque se só está presente em um ambiente, pode ser que essa atitude, essa ação, esse comportamento da criança seja apenas uma resposta a algo específico que está acontecendo naquele ambiente. E não necessariamente um distúrbio, né? Um desequilíbrio que ela esteja apresentando, tá? Também é importante que sejam mais pronunciados do que seria esperado para o nível de desenvolvimento da criança. Então, não adianta a gente falar, meu filho, nossa, o vizinho é tão calminho, meu filho é muito agitado. A gente não deve comparar o nosso filho, nenhuma criança, com outra criança. Cada criança é um ser único, né? É individual, não existe, como é que se fala? Não existe nenhuma outra criança que seja igual ao seu filho. Seu filho é único, tá? Então, a gente comparar o nosso filho com o outro, com o filho do vizinho, com o filho da irmã, com o filho do sei lá quem, não adianta, tá? E aqui isso também não deve ser usado como critério. O que deve ser usado como critério é o profissional de saúde, ele tem que avaliar o comportamento, né, do seu filho em relação ao que é esperado para uma criança naquela idade, naquela faixa etária, tá? E esses sinais e sintomas devem estar presentes por pelo menos 6 meses, tá bom? Então isso também é importante, ok? E, gente, aí a reflexão que eu queria trazer para vocês, né? Será que é um comportamento... O que é um comportamento típico de uma criança? E o que é TDAH? O que pode se enquadrar no TDAH? Porque, como eu falei para vocês, quando eu comecei a ler todos esses sinais e sintomas, a sensação que eu tive foi assim, gente, mas toda criança atua assim, toda criança age assim, esse é o comportamento normal de uma criança, né? E isso é verdade que hoje a gente tem várias discussões em vários fóruns, inclusive no Congresso, no Senado Nacional, tem sido discutido cada vez mais, tem comissões hoje trabalhando só nisso, debruçando nisso, porque o número crescente de crianças diagnosticadas com TDAH, o número é cada vez maior e assustador. Isso significa que é cada vez maior o número de crianças tomando aqueles medicamentos que eu falei no início, Ritalina e outros medicamentos que trazem efeitos colaterais importantes para essas crianças. Então, é uma reflexão importante da gente fazer. Será que realmente essas crianças têm um desequilíbrio, têm uma condição que precise ser medicada dessa forma? Ou elas estão apenas tendo um comportamento típico para aquela idade, para aquela fase da vida, e a dificuldade é do adulto em lidar com aquela criança, né? E não uma dificuldade da própria criança. Então, por exemplo, bebês e crianças em idade pré-escolar. Quem aí tem bebê ou criança em idade pré-escolar vai concordar comigo. Qualquer bebê ou criança em idade pré-escolar, eles têm períodos muito curtos de atenção. Eles ficam ali, brincam um pouquinho com alguma coisa e já se dispersam, né? Eles não permanecem em uma atividade por muito tempo, não é verdade? Quem aí está com bebê e criança pequena em casa? Eles são ativos, muito ativos.
Raramente ficam parados. Na verdade, é o contrário. Quando um bebê e uma criança pequena ficam parados, aí é que você, nossa, tem alguma coisa acontecendo com essa criança, né? Vai ficar doente, tá moadinha. A gente fala, né? Tá moado, tá paradinho, porque é a natureza de uma criança se mover, é se movimentar. Elas são enérgicas por natureza, tá? Também é normal um nível elevado de atividade, de barulho em bebês e crianças. Crianças mais velhas e adolescentes também podem ter a capacidade delas manterem a atenção numa atividade frequentemente está relacionada ao nível de interesse que aquela criança, aquele adolescente tem naquele assunto. Por exemplo, o Vicente ama cozinhar. Chama ele para fazer comida junto lá, o pai dele, o Ricardo, né? Ricardo, quando chama. Adoro. Ele vai lá e adora e fica envolvido. Agora, tem dever de casa da escola, aí reclama, diz que não quer, que tá cansado. Arrumar louça depois do almoço, ele detesta arrumar louça depois do almoço. Aí procrastina, aí seca um prato, aí corre para sei lá onde, e aí volta meia hora depois e diz que já vai, né? Então isso é normal, é esperado para qualquer criança, tá? E entender que algumas crianças têm naturalmente um nível de atividade mais elevado do que outras. E isso não necessariamente indica que aquela criança que tem um nível de atividade maior tem TDAH. Como eu falei, todos os critérios aí da medicina moderna, da psiquiatria moderna, que devem ser atendidos para uma criança ser diagnosticada com TDAH, tá? Então, não basta só, né, meu filho é muito agitado, a filha do vizinho é calminha. Não é, é muito mais além do que isso, tá? Então, determinar, né, se o nível de atividade... Calma aí, Ricardo, você tá me... É que eu tenho umas notas aqui para me ajudar, para eu não esquecer de falar nada para vocês. O Ricardo bagunçou aqui o coreto. Então, uma reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: para determinar se o nível de atividade de uma criança é anormal, né, se ele está demais, too much, over, tá? Isso não deve depender somente do nível de tolerância das pessoas que se sentem perturbadas, porque às vezes o ponto não é a criança, como eu falei antes, né? É o adulto. Às vezes aquele adulto não tem paciência para criança. Tem adulto que não gosta de criança. Então, qualquer ruído, qualquer barulho, qualquer agitação da criança vai fazer aquele adulto perder a paciência. Para aquele adulto, na avaliação dele, aquela criança é hiperativa, impulsiva ou desatenta, mas pode não ser nada disso, né? Pode ser só uma criança sendo criança. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, gente, corrobora o próprio manual da Associação Americana de Psiquiatria, é que o diagnóstico desse tipo de doença é muito difícil, em grande parte porque ele depende do olhar do observador, né? Então, é uma linha, me parece ser uma linha muito tênue que separa o que é o comportamento normal da criança e o que a gente poderia chamar de um comportamento adoecido, vamos dizer assim, um comportamento excessivo nesses aspectos, né? E cabe também a reflexão se a gente, em que ambiente é esse que está considerando a criança muito agitada ou hiperativa, impulsiva, né? Porque, por exemplo, trazendo uma reflexão sobre o modelo de educação que a gente tem. Qual o modelo educacional que prevalece? É aquele modelo que a criança fica sentada na carteira da escola, 4 horas seguidas, 2 horas seguidas, às vezes. O intervalo, muitas vezes, de uma aula para outra é de 1 hora, assim, né? A criança tem que ficar 1 hora sentada para ter um intervalinho de 10 minutos para ir no banheiro, para depois mais 1 hora. Então, o que está errado aí? Aí a criança fica inquieta na cadeira da escola, né? Aí começa a batucar na cadeira ou mexe no lápis. E aí vai dizer que a criança é hiperativa, impulsiva, desatenta. Mas o que está mais equivocado? O comportamento da criança ou esse modelo educacional que talvez não dê espaço para essa criança se movimentar, gastar energia antes de botar ela sentada numa cadeira por muito tempo, por um tempo maior do que uma criança saudável é capaz de ficar, né? Então, criança é diferente de adulta, é diferente de adolescente, é diferente de idosos. Crianças têm muita energia, são enérgicas por natureza, como eu falei. Então, querer enquadrar uma criança numa sala de aula tantas horas sentadinha, quietinha, ou levar seu filho para a fila do banco e querer que ele fique lá no banco, sentado na cadeira, esperando o gerente te atender, ou o caixa do banco te atender, e ele ficar parado, me desculpe, isso não vai acontecer.
No restaurante, esperando o pedido chegar. No restaurante, chegando o pedido. Exatamente. Então isso não vai acontecer, não são ambientes favoráveis para uma criança ficar. O Vicente odeia ir almoçar fora, comer em restaurante. Quando assim, almoço de família, vai ser no restaurante, ele fala, não quero. Porque para ele é um saco. Imagina uma mesa cheia de adulto, conversando de conversas de adulto. E ele lá sentado, esperando a comida chegar. E aí ele come e tipo assim, acabou. Vamos para casa então agora? E as pessoas querem ficar lá ainda, né? Porque é um programa de adulto. Então, muitas vezes, a gente leva uma criança para um programa de adulto e quer que ela tenha um comportamento de adulto, mas me desculpe, não vai ter. E aí, outro erro. Aí a gente, primeiro erro, né? Nossa, meu filho é esquisito. Ele não fica quieto aqui na mesa do restaurante. Nossa, meu filho é esquisito. Ele não fica quieto aqui esperando eu ser atendida no banco. Não vai ficar, nenhuma criança vai. E aí, qual é o segundo erro que a gente comete? Primeiro, achar que isso é esquisito, quando não é. Normal e natural de uma criança. Segundo erro, o que a maioria das mães e pais fazem nessa hora? Me dá aí. Toma, meu filho, toma aqui. Toma, vê aí. Quer assistir o que, meu filho? Um desenho? Quer jogar um videogame? Não é isso que a gente faz? Não é isso que vocês, mães, fazem? Eu não faço isso. Eu erro muito com o Vicente, mas esse erro eu não cometo. Esse aqui da tela não. Mas não é isso que a maioria das famílias acaba fazendo? Né? Então tô brincando, gente, não é para vocês se sentirem culpadas. Eu sei que ninguém faz isso querendo errar, mas isso é um erro grande, tá? Por quê? Porque as telas deixam a criança mais agitada, impedem a criança de aprender a lidar com o tédio. Então lidar com o tédio é importante para a criança, lidar com não fazer nada, não tem nada para fazer é importante, porque é desse tédio que sai a criatividade. É do tédio que sai a criatividade, que vai ser muito importante para quando essas crianças forem adultas. Quando elas forem trabalhar, fazer o que elas forem fazer nesse mundão de meu Deus, né? Elas vão precisar ter muita criatividade para lidar com os desafios da vida, que não são poucos. Então, é muito importante a criança ser protegida das telas. E aí, quando a gente começa a criar esse ciclo vicioso de tela, aí de fato você pode acabar contribuindo para que o seu filho desenvolva um padrão de comportamento que pode sim se enquadrar num TDAH da vida, tá? Então, gente, essa é a reflexão. A maioria das crianças saudáveis são desatentas, são enérgicas, são hiperativas e tem algum grau de impulsividade. Ricardo tá muito rápido. Não, tudo bem, mas eu quero voltar. Então, ficou aí, como é que eu posso falar? Claro, tá, gente? Claro. Às vezes é só uma questão de você querer levar seu filho para um ambiente que não é de criança, é de adulto, tá? Então, vamos lá. Quando vê o médico, então se você está preocupada com o fato do seu filho apresentar sinais de TDAH, procure um profissional de saúde, consulte o pediatra que acompanha o seu filho ou o médico da família, tá legal? Principais causas, então, de acordo, a ciência moderna não tem certeza, né? As causas precisas do TDAH ainda são desconhecidas pela ciência moderna, apesar dela citar alguns fatores de risco, tá? Então, alguns fatores de risco são mencionados. Então, questões genéticas, história pré-natal da mãe. Então, como é que foi a gestação dessa criança? Como é que estava a mãe? Né? Qual era a saúde física, mental e emocional da mãe? Então, várias pesquisas hoje modernas mostram, por exemplo, uma mãe que sofre de depressão durante a gestação aumenta significativamente a chance dessa criança, quando for adulto, ter depressão, aumenta a chance dessa criança cometer suicídio. Então, tem até esqueci o termo que eles dão, mas enfim, aumenta a chance dessa criança desenvolver uma série de doenças mentais e emocionais. Baixo peso ao nascer também é um fator de risco, de acordo com a medicina moderna. Traumas, então se a criança foi exposta a situações traumatizantes, né, que tenham gerado medo, ansiedade, raiva, tristeza, tá? Pode favorecer também. Se a mãe usou drogas recreativas, né, durante a gestação, então cigarro, bebida alcoólica, qualquer outro tipo de droga, maconha, cocaína e o que for. Uso de aditivos alimentares, então aqui entra um aspecto muito importante que está nas nossas mãos, que é o seguinte: se você dá para o seu filho alimentos que têm conservantes, estabilizantes, corantes, aromatizantes,
acidulantes, tudo isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças mentais e comportamentais, porque são alimentos muito pesados para a digestão, então acabam comprometendo a capacidade digestiva da criança, corpo e mente estão conectados, então isso pode gerar agitação e também uma certa lentidão na mente. Parece oposto, né? Mas são complementares, então a criança começa a oscilar muito em agitação e, como é que eu posso falar? Torpor, né? A mente fica, quando tamas, uma lentidão, preguiça, né? E tudo isso. Então é muito importante esse aspecto da alimentação. E outras questões também que a ciência moderna fala, mas que eu não trouxe tudo aqui, porque como eu falei, a gente ficaria aqui algumas horas se eu for trazer tudo, então a apostila está bem completa sobre esse tema. Passa aí, por favor, Ricardo. Senhor Ricardo, quando ele, até para ser rápido, ele é lento. Ayurveda, então, de acordo com a Ayurveda, as principais causas, lembra do que a gente está correlacionando o TDAH com o MADA, que é o conjunto de doenças mentais e comportamentais. Então, de acordo com a Ayurveda, os sintomas, as principais causas das doenças psiquiátricas e comportamentais estão nos hábitos alimentares e de rotina da criança, esse é o principal aspecto. Então, tudo que você oferece para o seu filho comer e fazer ao longo do dia dele, no dia a dia dele, habitualmente, é isso que vai construir a saúde dele. Não é o picolé que ele toma uma vez na vida, outra na morte, que vai acabar com a imunidade dele. Mas se ele toma picolé todo dia, sim, isso vai acabar com a imunidade dele. Então, a mesma coisa aqui. Então, tem hábitos alimentares e comportamentais que, se a criança realizar diariamente, habitualmente, se não é todo dia, quase todo dia, pode sim favorecer o desenvolvimento do TDAH, tá? Então, junk food, o que é junk food, gente? Hambúrguer, pizza, batata frita, milkshake, né? Tudo isso. Se a criança comer isso habitualmente, vai dar problema. Ultraprocessados, então na apostila vocês têm a lista completa de todos os ultraprocessados, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil. Tá? Então, mas vou dar aqui uma pincelada. Ultraprocessado é praticamente tudo que tem lá na prateleira do supermercado. É a bisnaguinha, é o polenguinho, é o iogurte cheio de sabores, é aquele pozinho de suco, são os biscoitos, o pão de forma, que mais, Ricardo, me ajuda aí? O leite fermentado, as refeições instantâneas, o miojo, tudo aquilo, tá? É bastante refrigerante. Então, praticamente tudo que tem lá no mercado, com exceção do arroz, do feijão, né? Da farinha de trigo, da lentilha, o resto, infelizmente, não presta, é ultraprocessado, mas lá na apostila vocês têm a lista completa. E aí, dentro dos ultraprocessados, eu quero dar uma ênfase. Todos eles podem favorecer o TDAH, porque todos eles geram, são muito difíceis para serem digeridos, então a criança não consegue digerir direito, a digestão enfraquece, agrava os doxas e aí começa a bagunçar todo o coreto. Mas especialmente as guloseimas, né? Então os alimentos ultraprocessados, eles são por natureza também mais estimulantes, porque eles em geral têm na composição, e por isso que são considerados ultraprocessados, aqueles aditivos alimentares que eu acabei de falar com vocês. Então conservante, aromatizante, corante, realçador de sabor. E aí tudo isso, ele gera estímulo, né? Muito estimulante para a mente da criança, fora as guloseimas, os açúcares. Então biscoito, chocolate, pirulito, bala, chiclete, né? Se a criança consome isso de forma habitual, isso acaba comprometendo as funções mentais dela, ela fica muito agitada. Açúcar, isso é de conhecimento geral, né, gente? Açúcar é um estimulante, ele estimula a mente, ele deixa a criança mais agitada. Se a criança consome muito açúcar, ela vai ser uma criança naturalmente mais agitada. Seria esquisito se não fosse. Então, o fato do seu filho, se ele come muito açúcar e fica muito agitado, o fato disso acontecer é um sinal bom, por um lado, porque é um sinal de que o corpo dele está funcionando de forma apropriada. Outros estimulantes, refrigerantes, que além do açúcar, né, tem a cafeína, café. Eu fico espantada, eu faço raio-x da saúde das crianças do Farmácia Natural para fazer, né, um raio-x dos hábitos das crianças, e é super comum chegarem até mim crianças que tomam leite com café todo dia. Crianças pequenas, às vezes de 3 anos, 2 anos, tomando café de forma rotineira. Então, como é que você quer dar café de forma rotineira para o seu filho e ele não ser agitado, não ficar pulando, quicando na cama? Né, gente? Não dá.
Então, os hábitos alimentares de rotina e comportamentais são muito importantes. Além dos alimentos ultraprocessados e estimulantes, as combinações inadequadas de alimentos. Então, se você oferece, se força a criança a comer, se ela come excesso de alimentos pesados, untuosos, gordurosos, né, e que estão em desacordo com a capacidade digestiva dela, se você não muda a alimentação dela quando muda a estação, tudo isso são combinações incompatíveis de alimentos, além da vitamina de banana com leite, da carne com ovo e queijo, do feijão com carne, tá? Então, tudo isso também compromete e acaba favorecendo o desenvolvimento de doenças mentais e comportamentais. Isso tudo vai deixando as crianças cada vez mais agitadas, reduzindo a imunidade delas, tanto física quanto mental, tá? E da força da mente. Então, e dentro dos hábitos comportamentais de rotina, o grande vilão, né? Claro que isso não estava descrito lá nos textos, nessa forma, né? O uso excessivo de tela, mas lá estava o quê? Situações que afligem a mente. Então, o uso excessivo de telas hoje, com certeza, é um dos principais fatores que comprometem a saúde mental e emocional das crianças. Eles causam vício, eles são super estimulantes e você, ao dar uma tela para o seu filho, você está tirando ele da natureza dele. Qual é a natureza de uma criança? É estar em movimento, é estar brincando, tá? Quando a gente bota uma criança numa tela de forma excessiva e rotineira, você está deixando a criança parada, sentada de frente para uma tela e na tela tem muito movimento acontecendo, especialmente se seu filho está jogando videogame ali. Ou você está vendo um desenho que é mais agitado, que tem mais movimento. Então você cria aí uma desconexão corpo e mente muito grande. Então o corpo está parado, a mente está ali num movimento rápido para acompanhar o que está sendo visto na tela. Então isso gera agitação mental e numa fase da vida em que a criança ainda não tem desenvolvimento de sistema nervoso suficiente para dar conta disso tudo. Então, de acordo com a Ayurveda, a infância é uma fase em que os tecidos ainda estão imaturos. Os tecidos estão em fase de desenvolvimento, inclusive o sistema nervoso da criança, tá? Então, a gente tem que proteger essa criança desse excesso de estímulos. Então, no dia a dia da criança, o grande vilão e o grande causador do TDAH é o excesso de estímulo, é o excesso de tela. E quando eu estou falando de tela, isso inclui televisão, computador, celular, tablet, videogames, séries, desenhos, tudo que é visto através de uma tela, tá? Além disso, situações que geram medo, ansiedade, raiva, e muitas vezes essas situações não estão nem acontecendo aqui na vida real da criança, mas sim nas telas. Então, quanto mais a criança presencia, seja na vida real ou na tela, situações que provocam nela ansiedade, medo, raiva, tristeza, angústia, maiores são as chances dela desenvolver TDAH. O Ayurveda também menciona fatores maternos, e aí, né, tem um ponto, vocês podem ver que as causas são bem similares com as levantadas pela medicina moderna, né? Então, de acordo com a Ayurveda, o que a mãe vê, fala, faz, come, ouve, tudo isso interfere no desenvolvimento da criança, tá? Então, o estado de saúde físico e mental da mãe durante a gravidez pode afetar a saúde e o desenvolvimento da criança após o seu nascimento, tá? E os fatores congênitos também são importantes, de acordo com a Ayurveda. Então, são os fatores que estão envolvidos na saúde do óvulo e do espermatozoide lá antes da concepção da criança. Então, qual era o estado de saúde físico, mental e emocional dessa mãe, desse pai, antes da concepção? Tudo isso interfere, porque para pensar comigo, a célula, o óvulo e o espermatozoide são células do corpo humano, né? É a célula reprodutiva da mulher e a célula reprodutiva do homem. Cada célula do seu corpo, ela é um reflexo, a saúde de cada célula do seu corpo é um reflexo da sua saúde geral. Então, da mesma forma, a célula reprodutiva, a saúde dela vai depender da sua saúde geral. Se você, no momento da concepção, ou o pai da criança estavam com a saúde enfraquecida, com algum desequilíbrio, esse desequilíbrio e essa fraqueza de alguma forma estão materializados também no óvulo e no espermatozoide, e isso interfere também na saúde da criança que vai ser gerada a partir desse óvulo e desse espermatozoide. Não só a saúde física, mas também mental e emocional. Por isso que a Ayurveda tem todo um conjunto bem completo de cuidados para o casal se preparar para a concepção, tá? Para você gerar uma criança mais saudável possível, com a maior imunidade possível, porque uma parte da imunidade da criança ela adquire depois que nasce. Uma parte é fornecida já no momento da concepção.
Então, o comprometimento dessas células reprodutivas, né, especialmente devido ao aumento do Vata, no pai ou na mãe, pode causar deformidades congênitas na criança, que pode ser um fator para o desenvolvimento do TDAH. Então, vamos lá. Visto isso, gente, vamos entrar então agora em como que a doença se manifesta, né? Então, vocês já viram aí as principais causas. Então, a criança, quando entra em contato com esses fatores causativos, se esse contato com os fatores causativos é habitual, ou seja, é rotineiro, é quase todo dia, isso gera um agravamento dos doshas, dos 3 doshas, e eles se espalham rapidamente por todos os canais que carregam os impulsos da mente, os impulsos nervosos do sistema nervoso. E aí você tem uma perturbação das funções mentais, tá? Pode passar. E aí, será que é curável ou incurável? De acordo com a Ayurveda, depende. Depende da duração e do tipo de sinais e sintomas manifestados. Então, algumas das doenças psiquiátricas e comportamentais vão ser consideradas curáveis, enquanto que outras incuráveis. E aí vamos entrar na parte mais esperada da aula, eu sei, que são os cuidados do farmácia natural. Então, se o seu filho já foi diagnosticado, e quem é que pode fazer um diagnóstico de TDAH? Médico, né? O pediatra, o psiquiatra, em geral é um conjunto de médicos que vai fazer esse diagnóstico, psicólogos também podem participar. Então, se o seu filho tem o diagnóstico de TDAH, acho que vale a pena você ouvir essa parte aqui até o final. E mesmo que você ainda não tenha, né, um filho com um diagnóstico, é bom ver essa parte aqui, gente, porque como eu falei, essa parte vocês vão aprender também a prevenir, a evitar, a deixar sua criança mais equilibrada, tanto física, quanto mental, quanto emocionalmente, tá? É bem interessante. Então, de acordo com a Ayurveda, qualquer tratamento começa por a gente evitar os fatores causativos. Então, a gente já viu quais são os fatores causativos. Principais quais são? Fatores alimentares e comportamentais. Então, o que a sua criança come e faz no dia a dia dela, tá? Como principais fatores causativos. Também tem a questão da mãe aí e congênitos, tá? Mas a questão materna e congênita já foi, já passou. O que está na sua mão mexer agora? Questões alimentares e comportamentais. Então, evitar o contato da criança com esses fatores que você enxerga aí no seu dia a dia. Ah, Bia, nossa, aqui em casa realmente é muito ultraprocessada, a comida é péssima, come Ruffles todo dia, guloseimas toda hora, né? Eu fiz o raio-x, por exemplo, de uma criança há pouco tempo atrás, uma criança que tinha sido diagnosticada com TDAH, e qual era o dia a dia dessa criança? Tela, muita tela todo dia e muita bala, chiclete, chocolate todo santo dia. Não tem como essa criança não ficar agitada, gente. Então, eu ouso dizer, gente, olha, eu ouso dizer que não precisa dar Ritalina nenhuma para essa criança. Tira a bala, tira as guloseimas e tira as telas, que essa criança vai voltar em pouco tempo a funcionar de forma saudável, tá? O que está adoecendo ela é a rotina alimentar e comportamental. E enquanto não tirar isso, não há Ritalina nesse universo que vai resolver, tá? Por quê? Você está amenizando com uma coisa, que no caso ali é Ritalina, mas botando lenha na fogueira com a tela e as guloseimas ali de forma ininterrupta, tá? Não existe milagre, né? Farmácia natural não é milagre. É só a gente usar o nosso tico e teco e entender, bom, né? Se está tendo um vazamento na minha cozinha, enquanto eu não consertar o vazamento, a água vai continuar jorrando da pia. Não adianta eu pegar o rodo, o pano de chão e querer secar o chão da cozinha sem antes consertar o vazamento. Não resolve. Então você tem que evitar os fatores causativos. Ervas, então a Ayurveda tem um conjunto de ervas e terapias específicas que a gente pode usar, que são muito benéficas para crianças diagnosticadas com TDAH. Hoje a gente já tem documentado, né, pesquisas modernas de estudos de casos feitos em hospitais da Índia com crianças diagnosticadas com TDAH que foram submetidas a essas terapias, a esses tratamentos e tiveram resultados excelentes. Só que o que eu quero salientar aqui bem para vocês, essas ervas, essas terapias devem ser feitas com o acompanhamento de um médico, né? De um médico que tenha formação em Ayurveda, tá? Para saber o que é interessante usar e como usar para criança, porque cada criança é uma criança. Remédios caseiros, então você pode usar remédios caseiros que vão apoiar também o corpo e a mente da criança, e cuidados para alimentação e rotina, que a gente viu que são os principais fatores de desenvolvimento desse tipo de desequilíbrio, tá?
Então, remédios caseiros, vou começar falando de um muito simples, que é a massagem com óleo. Então, o primeiro cuidado que você pode oferecer para o seu filho é, além de tirar os fatores causativos, na verdade, tirar os fatores causativos é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é você começar a desenvolver aí na sua casa o hábito de passar óleo no corpo do seu filho. Então, eu sei que isso num primeiro momento parece esquisito, mas não é tão esquisito não. Vocês lembram da massagem em bebês? Quando seu filho era um bebê, né? Alguém deve ter falado com você sobre Shantala, massagem em bebês, que era bom para a saúde dos bebês. Então, essa é uma prática que o Ayurveda recomenda, a Shantala ou a massagem em bebês, é uma prática do Ayurveda, tá? De cuidados para bebês e crianças. E esse cuidado não deve se restringir ao momento em que o seu filho é um bebê, mas ele deve durar durante toda a infância, porque ele é maravilhoso para a saúde integral da criança. Ele atua na saúde física, mental e emocional da criança, tá? Então, para fazer essa massagem, a gente vai usar o óleo de gergelim. Mas antes eu quero explicar por que ele atua, como ele atua nos 3 aspectos: físico, mental e emocional da criança, da saúde infantil. Físico, porque só o fato de você aplicar um óleo que é quente, penetrante, né, morninho no olho, fazendo movimentos no corpo dessa criança, só isso vai ativar bastante todo o sistema circulatório da criança, vai ativar a capacidade digestiva dela, então vai melhorar a capacidade digestiva dela, vai melhorar a circulação, então vai atuar de forma muito integral no corpo da criança. Se você considerar que quem está fazendo essa massagem é a mãe, o pai, uma pessoa que gosta dessa criança, que tem amor por essa criança, então você traz também esse conforto emocional e mental para a criança. Essa massagem, ela também acalma a mente, ela é muito pacificadora de Vata dosha. Lembra que eu falei? Vata é um dos doshas, que é o dosha responsável por todos os movimentos do nosso corpo e da nossa mente. Então, quando a criança está mais agitada, está mais, né, com mais movimento, quanto mais a gente usar o óleo de gergelim no dia a dia dela, melhor. Porque ele tem as qualidades opostas. Ele é pesado, ele é untuoso, ele tem as qualidades opostas a Vata. Por isso que ele é considerado pelo Ayurveda como sendo o melhor óleo para tratar distúrbios de Vata dosha, tá? Então você vai fazer massagem no seu filho uma vez por dia antes do banho, tá? Então você vai pegar o óleo de gergelim. O importante é que o óleo de gergelim seja prensado a frio, como tá aqui. Essas informações vêm no rótulo. Então ele deve ser natural, ou seja, ele não é aquele torrado. Ele deve ser prensado a frio, tá? Ou extra virgem. Então essa informação tem que estar aqui, prensado a frio ou extra virgem. Por quê? Para indicar que é a primeira prensagem do gergelim, tá? Ele não deve ser um óleo refinado. E aí você vai pegar de 2 a 3 colheres de sopa, aquecer em banho-maria e passar no seu filho da cabeça em direção aos pés, com movimentos de massagem. Então você faça movimentos intuitivos, não tem certo e errado, tá? O importante é que seja da cabeça em direção aos pés, fazendo movimentos de massagem, dando especial atenção ao topo da cabeça, orelhas e planta do pé. Fazer isso uns 20 minutinhos antes do banho, que aí você vai ter tempo de sobra para aplicar no corpo todo do seu filho, e depois encaminhar essa criança para tomar um banho morninho, nunca banho frio. Também é importante evitar que a criança, depois de receber essa massagem, bote os pés no chão frio, receba algum golpe de ar, tá? Tudo isso é contraindicado, tá bom? Então isso vai ajudar bastante. Você só deve evitar aplicar o óleo no corpo da criança quando ela tem febre, quando ela está congestionada, doente, tá? Ou sem apetite. Por quê? Porque o óleo é um alimento, né? Uma substância bem pesada para a digestão. Então o corpo dela precisa estar pronto para receber esse óleo. Se a criança está doente, a gente tem que cuidar primeiro da capacidade digestiva dela para depois adotar esse cuidado, tá? Então, muito importante, um remédio caseiro fundamental se o seu filho tem TDAH. Segunda, cuidado muito importante caseiro, né, que eu trouxe para vocês aqui, são os cuidados com a mente. Passa aí para mim, tá? Então, os cuidados com a mente dessa criança. E aí, gente, entra evitar o uso de telas, muito, muito importante, videogames e situações que causam estresse, medo, ansiedade, tá? E lembra que eu falei, muitas dessas situações às vezes não estão nem acontecendo aqui do lado de fora, mas sim nas próprias telas. Então você tem que ficar esperta nesses dois universos, no universo da tela e o universo aqui fora também
quanto mais harmonioso é o ambiente onde a criança vive, onde ela estuda, melhor para a saúde mental e emocional dela. E também é muito importante a gente introduzir a prática da meditação para a criança a partir dos 8 anos de idade. A prática da meditação é uma prática para a criança começar a aprender a lidar com as suas emoções e com a sua própria mente. Então é muito importante a partir dos 8 aninhos de idade que a gente comece a introduzir o conhecimento para a criança sobre como lidar com a mente, como lidar com as emoções, ensinar para ela que ela não é só o corpo, que ela também tem emoções. Pode até aproveitar esse momento aí, vocês já viram aquele filme Divertidamente, né? É bem interessante a forma como eles trazem esse tema e é muito legal a gente usar o desenho para refletir, porque é mais ou menos aquilo ali que acontece mesmo em cada um de nós, não só nas crianças, né? Como as emoções flutuam, como elas agem e é muito importante, desde cedo a gente ensinar para a criança, dar esse tipo de educação para ela sobre as emoções. E a partir dos 8 anos, por quê? Porque antes disso a criança ainda não tem maturidade suficiente para entender, para sentar e fazer meditação. E quando eu estou falando de meditação aqui, gente, é tipo assim, às vezes é fechar o olhinho em 2 minutos, às vezes a criança nem vai fechar o olho. Quando eu faço com o Vicente, ele fica de olho aberto, aí ele deita, ele senta. E aí eu vou guiando a meditação para ele, né? Leva a sua atenção no seu pé direito, leva a sua atenção no pé esquerdo. Depois eu posso ensinar para vocês aí como fazer isso, né? Posso ensinar algumas meditações para fazer com as crianças, se vocês quiserem. Vocês querem? Avisem aí no chat para saber se vocês querem. E, inclusive, eu e Ricardo, ano passado a gente ensinou bastante um curso aqui no Rio de Janeiro, era um curso presencial só para crianças, a partir de 8 anos, de 8 a 12 anos, onde a gente justamente ensinava para elas, é um curso, né, de 4 dias, esse ano a gente ainda não conseguiu abrir uma turma do Arte Excel, porque o Farmacinha está demandando muito da gente, mas a gente pretende em breve abrir uma turma, e quando abrir não percam, porque vocês podem ver que é bem raro a gente conseguir abrir essa turma, mas é um curso muito especial, porque é um curso só para criança, então a criança vem, é presencial, de 8 a 12 anos, e a gente ensina para elas a cuidarem da saúde física, mental e emocional. Então a gente ensina receita saudável para elas fazerem em casa, a gente ensina sobre as frutas e os alimentos naturais, a gente ensina sobre como meditar e respirar, né? Como levar atenção para a respiração e dessa forma lidar melhor com as emoções. E aí as crianças, elas amam, né? Tudo isso de forma muito lúdica, através de brincadeiras, música, plantio e, claro, mão na massa na cozinha, né? Então é muito legal, fiquem atentas quando a gente abrir próxima turma, se você é do Rio de Janeiro especialmente, porque por enquanto a gente só oferece aqui no Rio, mas se você é de outra cidade e quer ter esse curso para o seu filho aí, avisa pra gente também que a gente dá um jeito. Bom, mas essas práticas para a mente são muito importantes, tá? Porque é uma doença, lembra, psiquiátrica, né? Doença comportamental, que tem direta relação com o funcionamento da mente. Então, como que a gente vai atuar na mente caseiramente, né? Em casa? Com a massagem, é um excelente recurso, a massagem com óleo acalma muito a mente, porque pacifica a vata, e com essas práticas para a mente. Além disso, é muito importante a gente cuidar da alimentação e da rotina da criança. Então a alimentação deve ser, se o seu filho é diagnosticado com TDAH, ela deve ser simples, sempre cozidinha, quentinha, tá? Você pode oferecer água morna e chás para o seu filho beber ao longo do dia, isso também vai ajudar a fortalecer a capacidade digestiva dele, melhorar a capacidade digestiva dele. Ele deve comer feijão moyash, feijão moyash ou lentilha, de 5 a 6 vezes por semana, né? Então tem que ser realmente a leguminosa de escolha de vocês, especialmente o feijão moyash. Na rotina indicada, o uso de telas deve observar a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Qual é essa recomendação? Crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a telas. Crianças entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia. Entre 6 e 10 anos, 2 horas diárias. Para maiores, a orientação é de 3 horas por dia, sempre com a supervisão de um adulto. Então, isso é a quantidade máxima recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Não quer dizer que a criança precise consumir tudo isso diariamente, tá? E mais do que isso, nem pensar, especialmente se o seu filho tem diagnóstico de TDAH. Fundamental fazer higiene do sono, então a criança com TDAH, ela precisa dormir mais cedo. Então, escureceu é diminuir as luzes da casa, diminuir as conversas, fazer atividades que sejam mais relaxantes, mais calmantes, nada de
super estímulo, né? Nada de tela depois que escureceu. Massagem com óleo morno, como eu falei, com óleo de gergelim, diariamente antes do banho, de preferência de manhã. Manter a criança aquecida, tá? Especialmente nos dias mais frios. Alimentação contraindicada. Então, se o seu filho é diagnosticado com TDAH, ele não deve consumir de forma rotineira e habitual junk food, ou seja, hambúrguer, batata frita, cheeseburger, pizza, né? Nada disso. Salgadinhos, tá? Fritos. Ultraprocessados, então biscoitos, guloseimas, refrigerantes, suquinho em pó, comidas instantâneas, comidas congeladas, iogurte de sabores, leite fermentado. Ele também não deve consumir alimentos e bebidas estimulantes, açúcar, café, refrigerantes, mate, chá preto, chimarrão, se você mora no sul. Alimentos secos também não devem ser oferecidos para criança que tem TDAH, pipoca, farofa, legumes assados no forno, por exemplo. Biscoitos, de novo, que são bem secos. Alimentos e bebidas frios ou gelados também não devem ser consumidos de forma habitual. Combinações incompatíveis de alimentos, então excesso de alimento pesado, gorduroso, para uma criança todo dia não é interessante. Vitamina de banana com leite, né? São alguns exemplos. Hábitos alimentares irregulares, então a criança comer sem ter fome verdadeira, ser forçada a comer, isso também é prejudicial para ela e deve ser evitado o máximo possível se ela tem TDAH. E na rotina, de novo, mas o que abunda não prejudica, o que é contraindicado para uma criança com TDAH, o uso rotineiro de telas e videogames, situações estressantes que gerem medo, ansiedade, raiva, frio, então a criança ser exposta ao frio, dormir tarde, então a criança dormir depois das 22 horas, 22 horas já é bem tarde para uma criança estar dormindo, tá? Mas após isso é demais, é over. Supressão das necessidades fisiológicas, então a criança ficar segurando a vontade de fazer xixi, cocô, arrotar, comer, beber, água, chorar, isso tudo compromete também a saúde mental dela, tá tudo conectado. E atividades físicas excessivas, então, como eu sempre falo, até água em excesso faz mal, então atividade física é importante para a criança, mas se for em excesso também pode causar adoecimento, tá? Falei pra caramba, né? Muita coisa. E aí, gente, lá no material, na apostila, eu também separei para vocês uma lista de ervas que são benéficas para crianças com TDAH, que são benéficas tanto do ponto de vista do Ayurveda quanto do ponto de vista da ciência moderna. Então, tem pesquisas e estudos já comprovando, por exemplo, a função positiva do Brahmi, do Ashwagandha, do Guduti, para o apoio ao tratamento de doenças psiquiátricas e comportamentais, como é o caso do TDAH. Então, tem uma série de ervas que a gente pode utilizar, que já estão disponíveis hoje no Brasil para a gente, mas a gente não deve usar essas ervas sem a recomendação de um médico, tá? Também tem no material da apostila a referência às terapias de Panchakarma, as terapias de purificação que o Ayurveda recomenda para crianças portadoras, né, diagnosticadas com TDAH. Tá? Então, isso inclui, por exemplo, enemas. O que são enemas? A introdução de medicamentos via retal, como se fosse um supositório, mas na maioria das vezes na forma de óleos medicados. Tá? Shirodhara, que é uma terapia de aplicar óleo direto na região da cabeça. Násia, que é a administração de medicamentos pela via nasal. Então, tem uma série de terapias do Ayurveda que são muito úteis para uma criança diagnosticada com TDAH, que ajuda, né, a realmente diminuir a intensidade dos sintomas e a criança ter boa qualidade de vida sem precisar dos remédios da farmácia, mas todos esses recursos requerem um acompanhamento próximo de um médico, né, porque já não são mais práticas para você fazer em casa, são práticas que a criança precisa receber de um profissional de Ayurveda, um médico, estando ali no apoio, né, na supervisão daquele trabalho. Tá? Então, lá no material eu detalhei todas essas terapias e essas ervas que são benéficas para o TDAH, mas que requerem, de novo, como eu falei, a supervisão e a ação de profissionais de saúde e profissionais de Ayurveda em conjunto. Ok? E aí as referências, só para a gente terminar, passar rapidinho e deixar algumas referências para vocês dos textos que eu pesquisei para fazer essa aula aqui para vocês. Então, Charak Samhita, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, também consultei. Cadê?
Vocês também vão encontrar alguns papers, né, alguns estudos aí modernos, tanto de Ayurveda quanto de ciência moderna, o Kashyapa Samhita, que é um texto clássico, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, Mayo Clinic, o Manual MSD, pode passar, por favor. A Sociedade Brasileira de Pediatria, outros textos do Ayurveda, como Sushruta Samhita, e estudos modernos da ação do Ayurveda, do apoio que o Ayurveda pode oferecer para doenças psiquiátricas e comportamentais, tá? Como o TDAH. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês essa aula. Como eu falei, se você está chegando aqui pela primeira vez, você tem a oportunidade de assistir a reprise dessa aula até quinta-feira, meia-noite, quinta-feira, tá? Então não perca a oportunidade, também não perca a oportunidade de compartilhar com outras mães que você conhece, que tem filhos já diagnosticados com TDAH, ou que a mãe está encucada, será que meu filho tem ou não tem TDAH, estou achando ele muito agitado. Compartilhe essa aula com ela, de repente vai trazer luz, clarear a mente dessa mãe, né? E é isso. E se você é aluna do Farmacia, se você já está no Farmácia Natural, essa aula vai estar disponível para você junto com a apostila, que é o material de apoio da aula, com ainda mais detalhes do que os que eu já passei aqui para você hoje. Vai estar disponível no módulo 8 do Hotmart. Tá, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida que reste, bota aqui no chat. Como eu falei, essa aula está gravada, mas eu vou entrar ao vivo na aula aqui para responder o chat, junto com o Ricardo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E semana que vem a gente está ao vivo aqui de novo, né? Porque já estaremos de volta ao Rio, final das férias escolares. E a gente volta a estar ao vivo aqui com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus. Muita saúde para as nossas crianças e para a gente também, que a gente precisa de saúde para dar conta de tudo, né? Tchau, tchau.